Boa tarde, professores da EP Rosângela Couto. Estou aqui utilizando aqui mais uma ferramenta para me comunicar com vocês nesse período aí de isolamento social e que nós temos que acompanhar a evolução e acompanhar aí as tendências da educação à distância. Então, estou gravando esse tutorial aqui para informar para vocês de forma muito descritiva o processo de planejamento das aulas na plataforma que eu já tinha apresentado para vocês. Então, eu queria iniciar de forma bem rápida, dizendo para vocês que você pode ter acesso ao nosso site de planejamento que foi criado para atender às demandas de consolidar os nossos dados e de consolidar também as informações que nós precisamos em tempo hábil e de forma muito prática. Então foi criado aí um site, o endereço do site é www.eprosangelaCouto.com.br. O meu já está aqui na tela, então eu vou dar o Enter e ele vai abrir aqui o site da nossa escola. E esse site ele é denominado, né, EP Rosângela Albuquerque de Couto, plataforma de estudo domiciliar, agenda escolar. Então essa agenda escolar ela inicia da seguinte forma: tem aqui a página inicial com algumas informações, aqui tem algumas fotos de eventos que nós tivemos na nossa escola e também aqui o depoimento de pais sobre o nosso rendimento escolar no processo de ensino à distância, tá? E aqui tem as abas destinadas aos alunos, aos professores e à gestão. Aos professores, quando você clicar aqui professor, e aí eu vou explicar só essa parte mais rápida, depois eu apresento toda a plataforma para vocês. Essa plataforma é o seguinte: você vem aqui no formulário, como eu já tinha explicado para vocês, só que teve umas alterações em relação à última apresentação. Por quê? Porque agora você não vai colocar mais a participação nesse formulário, porque senão você ia demorar muito, né, a fazer essa postagem do seu plano de aula, e você só iria postar aqui na plataforma tardiamente e não ia atender aqui dos nossos objetivos, que é propor ao aluno a agenda online. O aluno vai ter a agenda dele online, como vocês estão vendo aqui na tela. Quando o aluno clicar aqui no primeiro ano, vai aparecer aqui uma agenda mais limitada, não tem todas as informações, é uma agenda mais limitada só com informações sobre a aula, disciplina, professor, carga horária, data, o conteúdo curricular, a exposição do conteúdo, que é a estratégia. Aqui você vai colocar o detalhamento dessa estratégia, que é para... Imagine o seguinte: o aluno ele vai poder acessar essa agenda online depois, posteriormente, não só no dia que você aplicar a aula, mas também posteriormente. Então, nesse momento, é importante que o aluno, por exemplo, que não teve acesso aí à internet naquele exato dia da sua aula, então ele pode vir aqui e pode resgatar aquilo que foi passado. Por isso a importância de, na sua aula, no seu planejamento de aula, você deixar bem claro qual é a ferramenta que você utilizou para expor o conteúdo e deixar claro como foi que aconteceu essa exposição. Por exemplo, se você colocar aqui que a exposição do conteúdo aconteceu por videoaulas, então aqui você coloca qual foi o videoaula, o título, o link daquela videoaula, porque o aluno que vai acessar essa agenda depois ou que quer rever o conteúdo que você trabalhou, ele vai facilmente aqui encontrar a estratégia que você utilizou para expor aquele conteúdo e aonde ele pode encontrar de novo para rever aquele conteúdo. Na exposição 2, se você usou, por exemplo, um texto, né, um material estruturado, então você coloca aqui o link, ou que você colocou no Google Class, ou que você achou esse texto na internet, então você coloca o nome do texto, o título do texto e o link onde o aluno ele poderia acompanhar aqui esse texto. No exercício 1, do mesmo jeito, você coloca a estratégia e aqui detalha, né, o número de questões, do que se trata essas atividades, onde você pode encontrar o link dessas atividades. Tem o exercício 1, a estratégia 2 do exercício e a avaliação. Como foi aquela avaliação que foi feita? Foi uma autoavaliação? Foi uma avaliação por meio de formulário? Então, se foi, você coloca aqui formulário disponível no endereço, né? Aí você coloca o endereço, o link aí
o Google Classroom ou para qualquer outra ferramenta que você tenha utilizado. Então, o aluno ele vai ter acesso, aqui vai aparecer para ele por área, então ele vai conseguir identificar aí facilmente as disciplinas da área da humanas, natureza, matemática, base técnica e da base diversificada. Então, o aluno ele vai ter acesso, não só o aluno, mas o pai do aluno, qualquer pessoa vai ter acesso a essa plataforma aqui específica, que é a agenda online, que tem informações só relevantes sobre a aula, ok? Não vou clicar aqui no segundo ano, mas também funciona do mesmo jeito, segundo e terceiro ano, tá? Aqui embaixo é um outro ponto que depois eu vou explicar melhor, mas eu vou passar logo aqui para a fundamentação aqui do formulário. Então, você clica aqui, já direciona para o plano de aula que você vai preencher, então você preenche as informações de acordo com o que eu falei, ok? Tanto tem do primeiro ano, como do segundo, como do terceiro, não esqueçam disso. E a participação é a parte que teve alteração. Então, a participação você vai fazer depois no outro formulário. Por exemplo, você aplicou a aula hoje, então você fez o planejamento dessa aula hoje, certo? Você fez o planejamento dessa aula, você registrou isso na planilha, no formulário aqui, e você vai poder receber aí esse trabalho dos alunos, essas devolutivas dos alunos, por 3 ou 4 dias. Então, você não precisa esperar esse tempo todo para fazer o registro. Você já pode fazer o registro e depois é que você vai registrar a participação. Quando você clicar na participação, não tem uma participação para cada turma como da outra vez que eu tinha falado. Aqui você vai poder registrar a participação de todas as turmas. Por exemplo, naquela aula, naquela disciplina, vou dar um exemplo aqui. Na aula da professora Aline de matemática, na área do conhecimento, matemática e suas tecnologias, então naquela semana, né, ela deixou para registrar tudo só naquela semana. Então, ela esperou 3, 4 dias, já tem dados do primeiro ano A, já tem dados do primeiro B, já tem dados do primeiro C, do primeiro D, já tem do segundo ano A, do segundo B, do segundo C, do segundo D, mas não tem do terceiro ano, por exemplo. Então, ela pode colocar aqui do primeiro e do segundo, que ela já tem os dados de participação, e deixar para fazer do terceiro ano depois. Ela pode fazer do primeiro A primeiro e depois do primeiro B. Eu tenho os dados de todos os primeiros anos. Ela só dá aula para o primeiro ano. Então, ela tem dados de todos os primeiros anos. Então, ela pode fazer do primeiro A, B, C, D, como ela também pode fazer do A e do B e deixar o C e o D para fazer depois, ou se ela preferir, ela pode fazer do A primeiro, depois faz do B, enfim, não importa. O que importa é que você tenha essa possibilidade de fazer aqui a participação de maneira mais esporádica e ao mesmo tempo geral, né? Você pode fazer o acompanhamento da sua disciplina de geral. Agora é importante dizer que você não pode esperar muito, né? É importante porque essa planilha nós vamos estar usando constantemente. Então, sempre que possível, ou faça por série, vou fazer logo dos primeiros anos. Ou faça de 1 ou 2 séries logo, mas você já tem que ir postando aqui o formulário, tá? Quando você postar, pronto, aqui já vai vir o monitoramento, vem do mesmo jeito que eu já tinha mostrado para vocês. O monitoramento dos alunos, ele não é como o de vocês. A agenda do aluno, ele só é a parte dos conteúdos, tá? Então, lá a agenda do aluno só vem essa parte aqui, conteúdos. Daqui para lá ele não tem mais, ó, só vem até aqui, conteúdos, até detalhamento. O de vocês, professores, além dos conteúdos, ele vem essa parte aqui também, das plataformas utilizadas, tema transversal e integração curricular. Vocês vão poder, inclusive, acompanhar como os colegas estão trabalhando aí com a integração curricular, com os temas transversais, para também servir como modelo para vocês. Mas o de vocês também vai vir um monitoramento dessa forma, para dizer que o número de registros de aula, de cada disciplina, como eu já havia explicado, o número de ferramentas utilizadas, estratégias de ferramentas utilizadas, quem está usando mais, quais estão sendo mais utilizadas. A participação que já vai migrar direto também do formulário de vocês, então é importante que a gente mantenha aí o nível de participação. Vocês vão ver aqui os gráficos do mesmo jeito com os registros, está em branco porque eu apaguei todos do exemplo que eu apresentei, mas vocês vão ver aqui os registros. A metodologia também vem em forma de gráfico para a gente
a analisar e a participação da mesma maneira. O nosso da gestão, e aqui tem já acessos também a algumas plataformas que vocês vão poder utilizar. Depois eu explico melhor essa parte. Meu objetivo aqui é a gente falar sobre os formulários para que vocês já preencham, inclusive hoje, que já teve aula hoje, dia 23, já tem que preencher o formulário, tá? Dizendo direitinho como suas aulas aconteceram. Amanhã também, quem já tiver, já pode preencher também urgente. E segunda-feira, quem já tiver também a aula, na segunda, já pode também registrar aqui suas aulas, tá certo? Já pode começar, inclusive, agora já está disponível para vocês aí no www.eeprosangilocouto.com.br. Nós temos também a nossa ferramenta de gestão. O nosso monitoramento de gestão ele é mais completo. Por quê? Porque além de todas do conteúdo que os alunos também têm, da agenda escolar dos alunos, além desse monitoramento que também é partilhado com vocês, nós temos aqui no nosso conteúdo as observações de vocês. Então, as observações que vocês fizeram lá no preenchimento da aula de vocês, sobre a aula, então vocês vão, só nós, gestão, iremos aqui analisar aqui as observações de vocês, não vai ser descrita aqui para os alunos. Então, qualquer coisa que você queira descrever aqui de observação, algo ruim que aconteceu em uma aula sua, ou que você queira alertar a gestão sobre tal, enfim, aqui vai ser um diálogo com a gestão. A observação do professor, você vai registrar aqui as observações que já vem para cá, isso aqui só a gestão tem acesso, ninguém mais tem acesso. Nós também temos essa parte dos gráficos, enfim. Então, nós criamos aqui publicamos aqui o site, né, com a ajuda aí do Jean e do Caiame, nós conseguimos publicar o nosso site, é só clicar www.eprosangilocouto.com.br. Vou deixar também o link aí, o endereço para vocês no grupo, tá bom? Espero que tenham entendido. Aqui foi só uma explicação breve sobre o planejamento, porque eu preciso que vocês já preencham esse material logo, tá? Para a gente já colocar aí o sistema para rodar. Um abraço a todos e qualquer coisa, qualquer dúvida, na nossa próxima reunião nós vamos explicar melhor, ok? Um abraço.